desde que eu comecei a tocar há 14, 15 anos atrás, eu tinha o sonho de fazer uma banda de heavy metal com carreira internacional e ao longo desse caminho eu fui vendo as oportunidades que foram aparecendo, né? E lógico, a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos, passando muita dificuldade, mas estamos aí. Acho que a banda nunca produziu tanto quanto está produzindo por agora, mas sempre eu tive na cabeça de fazer uma banda, tocasse heavy metal, e aí depois veio surgindo a ideia de botar uma menina cantando, que daria um diferencial, fazer uma guitarra só, que também é um outro diferencial. Geralmente as bandas de heavy metal têm 2 guitarras. A cozinha, né, que é formada por baixo, bateria e teclado, isso também é diferencial. Geralmente não é só baixo e bateria, não tem teclado tão presente, sim. E as ideias de estilos também. Conforme a gente foi conversando, estudando ao longo das formações e das bandas que eu fui tendo, eu fui chegando a essa conclusão de que a gente tem que vender uma verdade nossa. E aí comecei a olhar para dentro. Poxa, o que é a minha verdade? E também dos companheiros que estão tocando comigo aqui. Poxa, a gente é de uma cidade que tem uma cultura muito forte, apesar das dificuldades, né? Petrópolis tem um celeiro cultural muito grande, muitos concertos, né? Eu estava até conversando isso com o pessoal da banda. Desde pequeno eu lembro dos meus pais, apesar de não serem músicos, estarem me levando a concertos na concha acústica do museu, na Sala da Batalha, diversos lugares de Petrópolis, Teatro Dom Pedro. E também o fato de eu ter estudado numa escola de música que tinha muito essa veia erudita, então eu fui só absorvendo isso. Então o lance de vender a verdade é justamente isso. A gente começou a olhar para dentro e ver, o que é natural para gente, para fazer no nosso som. A gente vem numa cidade cultural, então tem tudo isso aqui. A gente é do Brasil, que é um país também não é nem rico de cultura, é multimilionário em comparação a outros países. Então, e a gente já tem essa coisa. Eu, como baterista, sempre estudei muito ritmo brasileiro e latino também, né? Então, isso já era natural para mim. E além do heavy metal, que já era uma coisa que a gente gostava e queria viver disso. Então, na hora de sentar para compor, as coisas vão saindo, né? Porque, como eu falei, é orgânico. Simplesmente sai, né? Sem muito planejamento. A banda Urantia teve início das atividades aqui em Petrópolis, mais ou menos em março, abril de 2015. A gente não tem uma data exata, assim, mas por volta desse período de março e abril de 2015. E começou com um formato de voz e violão, né? Porque a gente ainda não tinha a banda completa na época, só tinha eu e a vocalista. E aí a gente resolveu fazer dessa forma para iniciar o trabalho de qualquer jeito, né? Então, já existiam algumas músicas que eu tinha escrito até antes da banda mesmo. E aí, vendo que essas músicas tinham uma ligação de estilo entre elas, eu falei, dá para fazer uma banda com essas músicas aqui. E aí, assim, foi iniciado. Essas músicas, eram 4 músicas inicialmente, em formato acústico, né, como eu falei. E depois a banda veio a se tornar a banda completa mesmo. Então, as primeiras composições surgiram até antes da banda existir. Que eram 4 músicas que eu vi que tinham um estilo parecido e dariam para ser unidas num trabalho próprio, né? Então, a gente começou tocando essas músicas e depois surgiram mais algumas, e aí foi moldando os primeiros EPs da banda, né? A gente primeiro gravou o Innerverse One, que tem 2 composições inéditas e uma acústica, 2 elétricas e uma acústica, perdão. E depois a gente gravou a parte 2, que contava justamente com essas 4 primeiras músicas que a gente tocava de forma acústica no início.
E aí, juntando esses dois, você tem o nosso álbum Innerverse, né? Esse nome, Innerverse, é uma palavra que a gente meio que inventou, né? Que é a junção de inner, que é interior, e universe, que é universo, ou seja, um universo interior. E a Urantia sempre tem essa coisa esotérica, mística, né? Então a gente trabalha muito com o pensamento humano. Não é à toa que no nosso próprio símbolo tem a roda do zodíaco, que é uma representação dos diversos comportamentos e personalidades humanas. E as músicas falam basicamente isso. Tem uma música, por exemplo, que se chama Lake of Reflections, que a gente pega o mito de Narciso para explicar o ego, né? Como o nosso próprio ego leva-nos à nossa desgraça, ou seja, nós mesmos que impomos as nossas próprias barreiras, nossas próprias dificuldades ao longo da nossa caminhada. E aí também tem uma outra música chamada Self Enemy, que a gente pega a mitologia do deus Janus, da mitologia grega, que ele tem duas cabeças. Então, é basicamente duas personalidades brigando dentro de si mesmo, né? Dentro de um próprio corpo, de uma própria consciência. E aí, né, isso vai sendo trabalhado ao longo do álbum. Hoje a Urantia conta comigo na bateria, eu, Victor Correia. Nos vocais nós temos a Raíza Silva, nas guitarras nós temos o Wallace Oliveira e no baixo o Rafael Dalcero. Eu já conheço o baixista, né, Rafael Dalcero, desde que eu comecei a tocar profissionalmente. Ele estava presente, a gente tocou junto no meu primeiro show profissional, há mais ou menos 14, 15 anos atrás, não lembro exatamente. E desde então foi amizade na certa, assim, a gente já, desde essa época, já somos amigos além da música, né? O Wallace Oliveira foi indicação de um amigo nosso também, dentro do meio do heavy metal, que estava gravando o álbum dele no Rio e no mesmo estúdio que o Wallace estava gravando o álbum solo dele. E a gente estava procurando guitarrista na época e esse amigo fez a ponte, né? Indicou. E também desde que a gente se conheceu, já as ideias bateram, as nossas vidas pessoais também são bem parecidas em questões mais pessoais. Então, também, assim, a gente já fez amizade, as famílias umas das outras, né? Também já fizeram amizade. E a Raíza é uma história curiosa, porque ela era fã da banda e a vocalista antiga tinha saído. E a gente estava rodando atrás de vocalista e não achava. Até que um dia a gente já estava com uma amizade via internet e tudo. E eu já tinha musicado 2 letras dela que ela tinha feito. Mas fora da banda, né? Outros trabalhos. E ela falou assim, eu tô escutando, acho que era Against the Storm, uma música nossa. Tô escutando Against the Storm, tava até cantando junto aqui. Aí eu falei assim, interessante. Pô, então faz o seguinte, grava aí no teu celular mesmo, assim, você cantando Against the Storm e me manda, de curiosidade. Não era nem teste pra banda, nem nada. Tava curioso mesmo pra ver como a música soava na voz dela. E aí ela gravou de uma maneira lá bem improvisada, assim, e mandou pra gente. Eu mostrei o pessoal da banda e eles falaram, pô, interessante, hein? Pede mais uma. Aí eu pedi pra ela mandar uma outra música. Ela mandou, o pessoal gostou bastante também. E aí eu falei, beleza, então vamos fazer um teste de verdade com ela, mas eu não falei isso com ela. Mandei o single novo, que é a Van Gogh, que ainda não tinha sido gravada, né? Eu tinha gravado uma voz guia lá, mas ainda não tinha sido gravada essa música. E ela retornou, um vocal excelente também, porém ela ali já começou a dar um monte de ideia para a música. Ela falou que se identificou extremamente com a música, com a temática e tudo mais, das letras. E já começou a dar ideia de clipe e tudo. Eu falei, cara, genial, né? Essa menina já tá na vibe da banda mesmo, então vamos ver se ela quer entrar pra banda.
E aí foi basicamente isso, online, um teste. E já no primeiro ensaio ela estava bem nervosa, mas é, teve uma performance bem legal. E o timbre também agradou muito a todos da banda. O timbre dela, assim, muito legal mesmo, encorpado, né? É uma voz feminina bem diferenciada. E diferente, por exemplo, de alguns estilos de heavy metal que é um vocal mais lírico ou mais pop, né? A Raíza tem um vocal encorpado, até com um grave, puxado pro grave, assim, e, e também rasgado, né? Agressivo, justamente para acompanhar o instrumental da banda. E a gente estava precisando exatamente de uma menina assim. O nosso estilo se chama Heavy Power Metal, é um heavy metal com uma velocidade mais rápida, com mais energia, né? Esse power vem de energia, de força e velocidade que é característica do estilo. Porém, o nosso diferencial maior dentro desse rótulo, né, de Heavy Power Metal é o vocal feminino, é uma menina cantando, que tem pouquíssimas bandas dentro desse nicho com o vocal feminino. E aí a gente mistura não só o heavy metal tradicional, mas também a gente mistura música erudita, né, do período barroco, e também música regional brasileira, que a gente chama de triângulo, né? É o triângulo que faz a base do nosso estilo, do nosso som. E são influências muito fortes entre nós musicistas ali. Todos nós crescemos ouvindo esses tipos de música. E quando foi para a vez de compor as músicas, isso já era muito natural pra gente. Sim, os pilares para a construção são 3, basicamente. Numa ponta do triângulo, a gente tem o heavy metal, que o nosso estilo é o power metal, que é o heavy metal que eu falei com mais velocidade, mais energia, mas a gente também tem um pouco de influência de metal progressivo, um pouco de metal mais thrash também, anos 80, isso é a parte pesada. Na outra ponta a gente tem a música erudita, mais especificamente do período barroco, então a gente tem muita influência de Vivaldi, Bach, que são compositores que fizeram grandes composições nos seus períodos, né? Além de outros também, e influência do próprio estilo. E uma outra ponta do triângulo, fechando, é a música regional brasileira. Todos nós sempre fomos, de uma forma ou outra, envolvidos com música regional brasileira, né? Estudando, tocando, fazendo parte da família também, no caso do nosso guitarrista. Então, isso sempre teve muito presente na nossa cultura. E a gente viu que seria uma forma de ter um diferencial também, de misturar essa coisa que já é natural para a gente, já está no nosso DNA, para mostrar o nosso som lá para o exterior, né? Porque a maior parte do nosso público também está no exterior. Então, para eles, isso é uma novidade tremenda. Eles não têm acesso, por exemplo, a um Milton Nascimento, um Zé Ramalho, Djavan. Para eles é uma coisa assim de outro mundo e fantástica. Para a gente também é fantástico, mas como é mais natural, a gente consegue implantar isso no nosso estilo.
Com certeza, a gente já consegue ver a identidade da Urantia. O que acontece? Como as músicas do EP do Universe, né, foram compostas até mesmo antes da banda existir, ainda se estava discutindo muito o conceito, principalmente na minha cabeça. Eu estava muito cru ainda com relação ao conceito da banda e os caminhos para se seguir. Mas já na Van Gogh, no novo single, a gente já consegue identificar esse triângulo que eu falei das influências e também esse conceito cada vez mais forte, que é música brasileira, música erudita e heavy metal, com as temáticas também mais filosóficas, mais místicas, né? E também isso vai ser mais concretizado ainda no nosso próximo álbum, que é um álbum completo que vai contar com cerca de 13 faixas que a gente está preparando aí. A gente ainda pretende lançar ele em 2021, mas ainda não sabemos se vamos conseguir, né? E nesse álbum, com certeza, o conceito vai estar cada vez mais solidificado, principalmente com a parte de velocidade, né, das músicas, né? A gente está fazendo músicas em 170 a 200 BPM lá, ou seja, muito rápido. Recentemente a gente lançou o single chamado Van Gogh, que é uma releitura da vida e obra desse pintor holandês do final do século XIX, que a gente tanto gosta, e acho que é um dos pintores mais famosos do mundo, né? Porque todos os quadros dele estão inseridos aí na cultura pop, e a gente resolveu falar do Van Gogh justamente por conta desse contraste que a gente vê entre a vida que ele teve, que foi muito difícil, muitas dificuldades que ele passou, depressão e tudo mais, com a beleza das artes dele, né, das obras, as cores que praticamente só ele que inventava, e ele retratava ali aquelas paisagens belíssimas, não só da França quanto da Holanda também. Então, a gente equilibrando essas coisas, fazendo esse contraste, né, entre esses dois polos de visão, deu uma temática muito legal para a música. Mas, além disso, também nós incorporamos aquele toque de misticismo que eu falei, que está sempre presente nas obras da Urantia. Então, a gente pegou algumas coisas do tarô, como a carta do louco, né? Que Van Gogh é associado à loucura também em um certo período da vida dele, apesar dele não ter sido diagnosticado louco no hospício, né? Mas, enfim, a gente pega isso, vai misturando. Poxa, como a loucura pode produzir coisas tão maravilhosas. E também o próprio som, a própria dinâmica da música, do arranjo, do instrumental e das vozes também, dá essa ideia de alternância, de dinâmica entre uma coisa muito densa, muito pesada, até chegar no refrão, que é um êxtase. E aí na letra se fala, viaje até as estrelas e volte novamente. Enfim, a gente quis retratar justamente esse contraste de cores, né, sonoras. Durante a pandemia foi bem difícil, mas deu uma visibilidade pra gente que acho que a banda nunca teve tanta visibilidade. A gente conseguiu agregar muitas outras pessoas que não conheciam a banda até então,
E nós participamos de diversos festivais online, tanto de proporção regional, né, assim, é, aqui no Rio, estado do Rio, né, ou Petrópolis também, e Rio de Janeiro, mas quanto em âmbito nacional também. Então, teve eventos que a gente tocou que tinham bandas grandes que a gente admirava muito desde o início da banda, desde o início das nossas carreiras, e a gente estava lá dividindo o mesmo evento, por mais que seja online, uma coisa mais fria, mas foi muito legal. Então a gente conseguiu atingir esses públicos também de fora da cidade, né, de outros estados que até então não conheciam a banda. E era muito legal, porque era uma chuva de comentários de nossa, que banda legal, ótima descoberta, ótima surpresa, e isso deixa a gente muito feliz, né? E aí, para gravar os vídeos que a gente mandou para esses festivais, a gente se reuniu aqui no meu estúdio e foi gravando as versões ao vivo. E também, como a gente é uma banda que é meio que independente, né? A gente não tem tanto recurso para contratar muitos profissionais e o orçamento é curto. Então nós mesmos fizemos as edições, a filmagem, luz, edições e tudo mais, além de executar as músicas. E mesmo sendo um trabalho artesanal assim nosso, ficou muito legal o resultado. Dificuldade durante a pandemia foi principalmente a parte emocional, né? Nós tivemos perdas próximas, seja de amigos, seja de familiares também, então, mas acho que o que fortaleceu foi justamente a amizade que a gente manteve. Além de tocar junto, de ser uma relação profissional, tem a relação pessoal também nossa que foi muito forte. Então, um foi dando apoio para o outro e a gente conseguiu se manter firme. Fora isso, a dificuldade de deslocamento, né? Porque teve o lockdown, então as cidades. Porque assim, metade da banda é de Petrópolis, metade é do Rio. Então a gente tem que ter esse deslocamento, mas a nossa central é aqui em Petrópolis. É, mas conforme a cidade estava fechada, então o Rio estava fechado, a gente não conseguia se locomover. E aí tinha que adiar algumas coisas, atrasar algumas entregas de material, mas no final deu tudo certo. Como eu falei, né, a gente fez tudo de forma independente, nós mesmos fizemos todas as nossas produções com os nossos recursos e acho que a gente conseguiu o melhor resultado possível que a gente poderia ter, né, com esses recursos. Assim que voltar a normalizar tudo, né, a gente poder fazer shows ao vivo, atender essa demanda que a gente está tendo de shows da banda, né? Então muita gente está pedindo, vem para cá para a cidade para tocar aqui no festival, então vem aqui dividir o palco com a banda daqui. Então a gente vai começar a abrir a agenda da banda para atender essa demanda toda, né? Então podem aguardar aí shows não só em Petrópolis e Rio de Janeiro, mas também praticamente no Brasil inteiro. E também, através da nossa assessoria de imprensa, nosso nome e os nossos materiais estão saindo em blogs e sites internacionais também. E isso é um objetivo da banda, né? Fazer uma carreira internacional mesmo, não só fechada no Brasil, mas aonde quiserem chamar a gente e tiver público de heavy metal, a gente vai tocar. Muito obrigado a todos que têm apoiado o trabalho da Urantia. Sigam as nossas redes sociais. Nós estamos como Urantia Band. E se mantenham firmes nesse período aí que está passando. Graças a Deus está passando. É temporário, não é definitivo. Mantenham a força de vocês para superar esses obstáculos, porque assim que voltar, as coisas, eu garanto para vocês, as coisas estarão muito melhores. Porque a gente está aprendendo a valorizar muitas outras coisas que a gente achava que era trivial, né, antes da pandemia. Então as pequenas coisas agora estão fazendo diferença
E o meu recado é esse: mantenham a força e valorizem as pequenas coisas.